Vamos voltar justamente para as críticas que foram feitas pelos ex-chanceleres à política internacional do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas obviamente que uma crítica chama bastante a nossa atenção. Eu queria trazer aqui para ouvir o comentário de vocês, que é do ex-ministro Ernesto Araújo. Ele diz o seguinte, meu caro Alan Gani, na visão dele, essa política do não é comigo do Brasil, ou seja, não, nós somos neutros, foi justamente o que levou o país a um certo isolamento em relação às democracias ocidentais, em relação às potências ocidentais. Ele diz que o Brasil não está mostrando nenhum tipo de neutralidade, que neutralidade seria visitar os dois países e não apenas a Rússia. Você concorda? Não, eu acho que mantém sim a neutralidade. Prova disso é o voto, ele condena a invasão da Rússia, mas também ele não compra uma briga, o Bolsonaro, de uma maneira tão veemente, né, contra a Rússia. Mas visitou só a Rússia, né? Mas a visita já estava. Mas a visita já estava agendada há muito tempo. Veja, olha como é complicado. Mas no meio de um Mas a Ucrânia no momento não achou problema. Gente, a própria Ucrânia não achou problema no momento. Ponto eu concordo com o Ernesto. Paulo, mas olha só, Paulo. Se visitou um, tem que visitar o outro. Paulo, mas o próprio país que não foi visitado não achou problema. Pelo contrário, falou, então, numa próxima oportunidade, visitem. Mas não tinha a ver com a guerra. Já estava agendada há muito tempo. Já estava agendada. Estava sendo agendado na época do Ernesto. Agora o Bolsonaro vai para a Ucrânia agora? Calma, não tô falando que tem que ir para a Ucrânia agora. Tô falando da viagem que ele fez. Mas não tinha a ver com a questão do conflito. Mas eu sei que era no meio, mas ela é simbólica, gente. Ela tem uma representação política muito forte. Mas eu acho que ele talvez não deveria ter ido. Só teve gesto político do Brasil com a Rússia. Não teve gesto político do Brasil nenhum com a Ucrânia. Solidarismo com os cidadãos da Rússia. Solidariedade, neutralidade é isso. É você fazer. Paulo, neutralidade é votar, como a maioria está votando, a favor da razão, que a razão é a Ucrânia. A razão está com a Ucrânia. E o Bolsonaro está fazendo isso. O Brasil votou na ONU contra a Rússia e está acolhendo os ucranianos aqui no Brasil, está dando visto humanitário para essas pessoas que estão fugindo desse conflito. Isso é o certo a se fazer. Agora, o problema do Ernesto é que se diz muito de direita, muito conservador, igual o coleguinha Weintraub, mas acabam fazendo o mesmo jogo. Acabam fazendo o mesmo jogo da oposição. Ele foi leviano nessa colocação dele, falando que o Bolsonaro escolheu um lado, que só visitou um país. Não, o Bolsonaro visitou a Rússia, Ernesto, e foi na época que você ainda era ministro, que estavam acontecendo essas negociações para uma possível visita do Bolsonaro. E foi para a questão do fertilizante. E o Bolsonaro conversou com o pessoal da Ucrânia. A Ucrânia falou que não via nenhum problema e que numa próxima oportunidade iam adorar receber o presidente. Deixa eu só receber aqui quem nos acompanha através do rádio. São 10 horas e 50 minutos. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui justamente discutindo a crítica do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a essa política feita pelo presidente da República de neutralidade. Aí a gente está discutindo aqui o que quer ser neutro, certo? Será que ser neutro é defender que o Brasil seja uma párea internacional? Como o Ernesto já defendeu quando era o ministro? E aí? E criticava o Ocidente, falando que o Ocidente era globalista? E a mudança... Vocês estão muito anti-Ernesto. Uma mudança curiosa de discurso aí do Ernesto. Concordo com a Zoe. Concordo com a Zoe. Alguma coisa não está certa. Eu concordo com a Zoe pelo seguinte. Eu tô neutra. Você tá... Não, porque, né? A Paulinha vai votar de um jeito e vai dar a opinião do outro. Né? A Paulinha ela vai colocar o voto seja dela. O que isso queira dizer para vocês aí. Paulinha, tuita da maneira que você pensa e seja justamente neutra agora. Tá bom. Eu vou ser neutra agora. Eu não sei, mas Zoe trouxe um ponto. Teve um pessoal que, de fato, apoiava o Bolsonaro, agora não apoia mais. E quando você não apoia mais, o que você faz, amor? Você estabelece pontos de crítica. Então, chama atenção, mas não é surpreendente. Escuta, mas não, tem mas um para ponto. fazer crítica tem que ter o fundamento. Ele foi leviano nessa colocação. O Ernesto, eu tenho várias discordâncias do Ernesto Araújo, mas a posição dele é a mesma desde o início. Ele não está mudando, não.
Quem está mudando é o Bolsonaro. Não, Você sabe mudando em quem relação concorda ao com essa apoio ao posição dele contra Bolsonaro, o não a posição Bolsonaro? A dele. esquerda, que ele tanto Não, mas, odeia e combate. Zoe, eu não estou vendo esquerda ou direita. Estou vendo o seguinte, se o cara defende uma aproximação com os Estados Unidos, da maneira como o Ernesto defendeu, ele está seguindo... Mas na administração Trump, hoje. né? Agora é uma outra administração Tudo também. bem, mas então Mas você vai... Será que você o Ernesto defenderia uma aproximação Peraí, dos gente. Estados Unidos de Biden? Numa Aí também, democracia, sei. não dá para você se aproximar ou não dos países apenas pelo presidente Eu que tá acho lá. Tem também, alguns Paulo, valores mas o que a estão gente colocados, percebe entendeu? é que há diferença sim. Havia muita proximidade quando o Trump estava lá. Isso, Agora que tem o exato. Biden, não há tanta, aparentemente, pelo menos no ar, a gente não Mas sente que está o que naquela o Ernesto Araújo proximidade. está dizendo é essa aproximação tem que ser mantida mesmo com o Biden. Pelo menos eu tô agora, mas mesmo a com viagem- Biden. Por quê? Peraí, rapidinho. Porque é importante para as relações exteriores, né, do Brasil. E porque o Ernesto, então, critica o Bolsonaro fazer política e ser obrigado a fazer negócio com o Centrão para conseguir aprovar projetos importantíssimos para o Brasil. Percebe? Percebe como ele não é coerente nas ideias dele? Ele defende que o Bolsonaro tem sim que se aliar e ficar mais próximo do Biden, que é um esquerdista, globalista, mas não pode ficar perto do Centrão para poder governar. Cara, e isso, sabe? Não fecha. Esses pensamentos aí não fecha. Eu queria que o Ernesto explicasse ele fala isso. da viagem como se fosse um compromisso geopolítico. Não era um compromisso comercial, econômico, já agendado há muito tempo. Tem um Mas, erro Alan, de premissa. alguns Agora, é óbvio acreditam que ele o Brasil poderia... futuramente vai visitar os Estados Unidos, mas isso já estava na agenda, né? Não, no sentido de que, exatamente por isso, como era uma coisa muito, enfim, determinada, o assunto que seria tratado e tal, muita gente acredita que o Bolsonaro poderia não ter ido e ter, enfim, que fosse um ministro, que fosse essa parte técnica para resolver o que tinha que ser resolvido. Você acha que isso seria uma estratégia ou seria uma afronta o presidente não comparecer? Eu acho Alan, que seria você uma vai- afronta você e seria vai- pior.